Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Nas ruas sombrias de São Petersburgo, na mente febril de um jovem estudante, é lá que nasce uma das mais profundas investigações sobre a alma humana. Esta é a Jornada de Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, uma história sobre a natureza da culpa, do orgulho e da redenção. Pois é, essa é a pergunta que pulsa no coração da obra. Um questionamento que nos acompanhará por toda essa viagem pela mente humana, onde a verdadeira prisão, afinal, não tem grades de ferro, mas é construída dentro de nós. Sabe, tudo começa com uma ideia. Mas não uma ideia qualquer. Uma ideia perigosa, nascida da miséria e do orgulho intelectual, que bota em movimento uma tragédia de proporções devastadoras na vida do nosso protagonista, Raskolnikov. Raskolnikov, um cara brilhante, mas quebrado pela pobreza, ele bola essa teoria. Na cabeça dele, os grandes homens da história, figuras como Napoleão, por exemplo, não estão presos às mesmas regras que o resto da humanidade. Para eles, o sangue derramado pode ser só um degrau necessário para um bem maior. E olha só como a visão de mundo dele é clara. Ele basicamente divide a humanidade em duas. De um lado, os ordinários, a grande massa que só segue as regras. Do outro, os extraordinários, os visionários que têm a permissão, ou melhor, o dever, de quebrar essas regras para empurrar a história. E claro, é nesse segundo grupo que ele acredita pertencer. E essa pergunta filosófica clássica se torna um teste pessoal para ele. Ele decide que matar uma velha agiota, cuja vida ele considera inútil, seria justificado se o dinheiro dela pudesse financiar a ascensão dele e permitir que ele fizesse grandes coisas. O crime, na mente dele, vira quase um experimento. Mas aí, depois do ato, a teoria desmorona sob o peso da realidade. O verdadeiro castigo começa. E ele não vem da polícia nem de um tribunal. Ele emerge de dentro, devorando Raskolnikov por completo. Primeiro, vem a paranoia. A mente dele, que antes era tão lógica, começa a se fragmentar. Ele passa a ver suspeita em cada olhar, uma acusação em cada conversa. O mundo lá fora se torna um reflexo do seu tormento interno. Logo em seguida, uma febre que o consome. Uma doença física que é um espelho perfeito da sua enfermidade espiritual e que o arrasta para um delírio onde a realidade e o pesadelo se misturam. E, por fim, o isolamento. O peso do segredo é tão esmagador que cria um abismo impossível de cruzar entre ele e todas as outras pessoas. Ele está completamente só, aprisionado na cela da sua própria mente. A narrativa nos joga essa verdade na cara. Dostoiévski mostra que a moralidade não é um código externo, que a gente escolhe seguir ou não. É uma parte de quem nós somos, e a transgressão tem um custo psicológico devastador. O castigo mais severo é aquele que a gente impõe a si mesmo. E como se todo esse inferno interno não bastasse, essa pressão ganha um espelho no mundo exterior. É aí que entra em cena Porfírio Petrovich, o investigador. E com ele, começa um dos maiores jogos de gato e rato da literatura. O interessante aqui é o choque entre duas mentes poderosíssimas. De um lado, Raskolnikov, apegado à sua lógica fria, à sua razão. Do outro, Porfírio, que ignora as provas tradicionais e aposta tudo na sua compreensão profunda da alma humana. É que na cabeça do Porfírio, a verdade é como uma força da natureza, sabe? Ele acredita que ela sempre vai achar um jeito de vir à tona, através das rachaduras que a culpa abre na mente de uma pessoa. Ele não precisa de provas, ele só vai apertando os parafusos psicológicos até Raskolnikov se quebrar. Mas é no meio de toda essa escuridão intelectual e psicológica que surge uma luz. Uma nova personagem aparece, oferecendo um caminho para a salvação que contradiz completamente a visão de mundo de Raskolnikov. Sônia é o coração moral da história. Uma jovem forçada à prostituição para sustentar a família, mas que apesar de toda a desgraça, mantém uma fé pura e uma capacidade de amar que parece não ter fim. Ela se torna a guia espiritual de Raskolnikov. Os valores de Sônia são um antídoto para o veneno de Raskolnikov. Onde ele vê superioridade, ela oferece humildade. Onde ele vê o direito de quebrar as regras, ela oferece compaixão. E onde ele confia na razão, ela se entrega à fé. E é através da Sônia que a história apresenta uma ideia radical. A
A de que o verdadeiro heroísmo não está em se colocar acima da moralidade, mas sim em aceitar o próprio sofrimento com humildade, como um caminho para a purificação da alma. E tudo isso nos leva ao clímax dessa jornada, ao lugar onde a teoria intelectual é finalmente deixada de lado em favor de um renascimento espiritual, doloroso, mas verdadeiro. A confissão, veja bem, não é o fim, mas o verdadeiro começo. É o primeiro passo para fora da prisão da mente dele. O exílio na Sibéria se torna o palco onde a sua redenção pode de fato acontecer. É lá na Sibéria que o núcleo do ser dele é transformado. Ele finalmente descarta a arrogância da sua teoria e, através do sofrimento compartilhado e do amor de Sônia, ele encontra a humildade. A fé que antes ele desprezava se torna sua única âncora. No final das contas, a mensagem é de esperança. O livro, a Bíblia que Sônia deu a ele, e a cruz, símbolo do sacrifício, se tornam as ferramentas que o permitem reconstruir sua alma e se reconectar com o mundo. Crime e castigo não dá respostas fáceis. A obra nos deixa com essa pergunta, como um espelho para as nossas próprias lutas. É um convite para confrontar nossos erros e acreditar na capacidade de transformação do espírito humano, mesmo depois da mais profunda escuridão. E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!